Você nunca sobreviveria na Idade Média. Ei galera, bem-vindos! Se você tá aqui pensando que a Idade Média era tipo um conto de fadas com castelos, cavaleiros e princesas esperando pelo beijo verdadeiro, cara, você tá muito enganado. Tipo, imagine acordar todo dia com um cheiro de esgoto misturado com um cavalo morto e ainda ter que rezar para não pegar uma doença que faça a pele cair aos pedaços. Hoje, no vídeo, você nunca sobreviveria na Idade Média, vamos mergulhar nessa bagunça histórica que durou uns 1000 anos, de 476 d.C. até 1453. Vou contar tudo cronologicamente, com fatos reais que vão te fazer agradecer por viver no século 21, onde o pior que pode acontecer é o Wi-Fi cair. Mas ó, prepare o estômago porque isso aqui vai ser uma mistura de horror, nojeira e risadas nervosas. Vamos nessa? Tudo começa em 476 d.C., quando o Império Romano do Ocidente desaba como um castelo de cartas. O último imperador, Rômulus Augustulus, é deposto por um bárbaro chamado Odoacro. E pronto, bem-vindos à Alta Idade Média, ou como eu gosto de chamar, a Idade das Trevas. E não é à toa, viu? Imagine o caos. Roma, que era tipo o Google da antiguidade, com aquedutos, estradas e banhos públicos, vira pó. As cidades encolhem, o comércio para e as pessoas voltam a viver como se estivessem num episódio de survival show. Você, moderno que é, acostumado com delivery de comida, ia durar uns 2 dias. Por quê? Vamos aos fatos. Primeiro, a higiene. A higiene na Idade Média era um conceito, digamos, opcional. Sem saneamento básico, as ruas das vilas eram basicamente rios de cocô humano e animal. As pessoas jogavam seus pinicos pela janela, gritando "água vai!" para avisar quem estava passando embaixo. Imagina você saindo para o trabalho e levando um banho de excrementos. E banho de verdade, raro como diamante. A maioria das pessoas se banhava 1 ou 2 vezes por ano, no máximo. Os ricos usavam perfume para mascarar o fedor. Mas os camponeses? Eles fediam como um vestiário depois de um jogo de futebol. Compara com hoje, você toma banho todo dia, usa desodorante e ainda reclama se o chuveiro não está quente o suficiente. Na Idade Média, se você tomasse banho demais, as pessoas achavam que você era bruxo ou algo assim, porque a água limpa era suspeita. Pergunta retórica, você sobreviveria cheirando como um queijo podre por meses? Eu duvido. Mas ó, isso era só o começo do pesadelo. Com o colapso romano, vêm as invasões bárbaras. Vândalos, visigodos, ostrogodos. Parece nome de banda de heavy metal, mas eram tribos que saqueavam tudo. Em 410, os visigodos, liderados por Alarico, saqueiam Roma pela primeira vez em séculos. Imagina, cidades queimando, gente fugindo para os campos e a economia virando uma bagunça feudal. O feudalismo surge aí, por volta do século IX com o rei Carlos Magno tentando organizar o caos. Ele divide as terras em feudos. O senhor feudal dá proteção em troca de trabalho. Você, como servo, trabalha de sol a sol nos campos plantando trigo, cevada e o que der, e ainda paga impostos absurdos. Alimentação? Esquece fast food. A dieta era pão duro, sopa de ervilhas e, se der sorte, um pedaço de porco salgado. Fome? Era rotina. As colheitas ruins levavam à inanição em massa. E se você reclamasse? O senhor te mandava para masmorra ou te chicoteava. Compara com o seu almoço de delivery. Ah, o hambúrguer veio frio. Na Idade Média, frio era o menor dos problemas. O pão podia vir com mofo que causava ergotismo, uma doença que fazia você alucinar e gangrenar. Tipo, você come um pão ruim e acha que está sendo atacado por demônios. Hilário. Nem um pouco. Bom, isso foi estranho, mas calma que vai piorar. Vamos para o século 9 e 10, com as invasões vikings e muçulmanas. Os vikings, aqueles caras barbudos com chifres falsos nos capacetes? Aliás, eles não usavam chifres, isso é invenção de Hollywood. Atacam a Europa do Norte. Em 793, eles saqueiam o mosteiro de Lindisfarne, na Inglaterra, matando monges e levando tudo. Você, vivendo numa vila costeira, ouve os sinos tocando e pensa, ah, missa? Não, é alarme de viking. Eles chegam de surpresa. Estupram, pilham e vão embora. Sobrevivência? 0. E os muçulmanos? Eles conquistam partes da Espanha e Sicília, trazendo conhecimento, mas para a Europa cristã era guerra santa. A Igreja Católica domina tudo nessa época. O Papa é tipo o CEO do mundo ocidental.
a vida cotidiana gira em torno da igreja. Você reza 7 vezes ao dia, paga dízimo, que é 10% de tudo que produz, e, se pecar, vai pro inferno. Mas pecar era fácil. Adultério, inveja, até comer carne na quaresma podia te meter em encrenca. Agora, vamos falar de doenças, porque nada grita "não sobreviva" como uma expectativa de vida de 30 anos. Mortalidade infantil, altíssima. Metade das crianças morria antes dos 5 por coisas como diarreia ou sarampo. Sem vacina, sem antibióticos, a medicina era baseada em humorismo. Achavam que o corpo tinha 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. E para curar, faziam sangria. Tipo, você tá com febre, vamos cortar uma veia e deixar o sangue escorrer. Resultado, mais mortes. E as condições de vida? Casas de madeira e palha cheias de ratos e pulgas. Imagina dormir no chão com sua família toda, incluindo os animais, para se aquecer no inverno. Frio matava tanto quanto fome. No século X, com o aquecimento climático, sim, tinha uma mini era gelial depois, mas antes era mais quente. A população cresce um pouco, mas aí vem o século XI e as cruzadas. Ah, as cruzadas. De 1095 a 1291, 8 campanhas para libertar Jerusalém dos muçulmanos. O Papa Urbano II convoca em Clermont. Deus quer assim. Milhares de camponeses e nobres vão achando que vão ganhar o céu. Realidade: marchas longas, fome, doenças no caminho. A primeira cruzada, em 1099, toma Jerusalém, mas com massacre. Sangue nas ruas até os joelhos, segundo cronistas. Exagero, mas você entendeu. Você, como soldado, morre de desinteria antes de ver a Terra Santa. E em casa, mulheres gerenciam os feudos, mas direitos, zero. Casavam aos 12 anos, arranjados. E se o marido morresse, boa sorte. Compara com dating apps. Swipe right pro cavaleiro? Não, era case ou vire freira. Mas espere que o pior ainda tá por vir. Entramos na Baixa Idade Média, séculos 12 e 15, com o comércio renascendo, cidades crescendo, mas aí, bum! Peste negra em 1347, originada na Ásia, chega à Europa via ratos em navios. Sintomas: bubões inchados, febre, vômito de sangue e morte em dias. Matou 30 ou 60% da população europeia, tipo uns 75 milhões de pessoas. Imagina vilas inteiras vazias, corpos nas ruas, flagelantes se chicoteando achando que era punição divina. Você acorda com uma bolha no pescoço e pensa que, deve ser alergia. Não, é o fim. Médicos usavam máscaras de bico com ervas, parecendo corvos, mas não adiantava nada. E a quarentena? Sim, inventaram em Veneza, mas era tarde. Sobreviventes enfrentavam fome pior, porque menos gente para plantar. Ufa, a peste passou, mas a diversão não acabou. Vamos para as punições, porque nada como um bom suplício medieval para animar o dia. A Inquisição, a partir de 1231, caça hereges. Torturas, roda de alongamento, esticavam você até os ossos quebrarem. Garfo de herege, furava a língua se você mentisse. Ou a pera, um instrumento que expandia dentro de orifícios. Use a imaginação. Absurdo? Total. Compara com justiça moderna. Inocente até prova em contrário. Lá era culpado até provar que não é demônio. E a Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453? França versus Inglaterra, com batalhas como o Agincourt, em 1415, onde arqueiros ingleses massacravam cavaleiros franceses na lama. Você, como camponês, é recrutado, morre de fome no cerco ou leva uma flecha no joelho. Meme real. Alimentação piora. Impostos altos para a guerra, colheitas destruídas. Mulheres, estupradas em saques. Crianças, trabalhavam desde os 7 anos. Expectativa de vida? Se você passasse da infância, talvez 40 anos, mas com dentes podres, sem escova, cegueira por falta de vitaminas e artrite aos 20. Imagina um dia típico. Acorda ao nascer do sol, sem despertador, só galo. Trabalha 12 horas no campo, come mingau aguado, vai à igreja para rezar para não chover ou chover demais, e à noite conta histórias de fantasmas porque não tem Netflix. Sexo? Arriscado. Sífilis chega no fim da Idade Média, via Colombo em 1492. E casamentos? Sem amor, só alianças. Reis como Henrique VIII, fim da era, mas espírito medieval, cortavam cabeças de esposas. Rainhas? Poderosas como Eleanor de Aquitânia, mas raras.
Em 1453, Constantinopla cai para os otomanos, inventam a imprensa, Gutenberg, 1440, e o Renascimento desponta. A Idade Média acaba, mas deixa legado. Universidades, Bolonha, 1088, Gótico, mas principalmente lições de como não viver. Olha, galera, a Idade Média nos ensina que evoluímos muito. Hoje temos vacinas, banheiros e direitos. Mas se você acha sua vida dura, imagina sem Google para checar sintomas. Você nunca sobreviveria lá, confia em mim. Curtiu? Deixa like, se inscreve pro canal para mais histórias loucas e comenta. Qual época histórica você acha que seria pior? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!